quais são os processos, né, principais, essenciais que o controller deve ter. Você deve ter qual? Você deve ter, primeiro, o processo de todo é fechamento mensal. Então, pensando assim, se você for agrupar o seu trabalho de controladoria ao que você faz de BPO, e se você é a pessoa que faz o BPO, você já sabe como deve ser o processo de fechamento mensal. Ok, esse é um processo. Só que o processo de fechamento mensal do controller é validar se aquilo que o financeiro fez realmente reflete a realidade, se está correto, se não está correto, né? Às vezes, questões de alocação de despesa em categorias, né? Foi colocada categoria diferente. Então, por exemplo, o financeiro vai lá, lançou... Vamos imaginar assim, isso é muito comum. O financeiro lançou sempre água como insumo. Tava lá, ela colocou despesas de insumo, né? Às vezes tem gente que coloca nessa classificação. Então, despesas de insumo. De consumo, perdão, despesas de consumo. E aí, de repente, um mês a pessoa vai lá e cria uma categoria chamada água e esgoto. O que vai acontecer? Quando você pegar o DRE, o DRE gerencial, o DFC, vai acontecer o quê? Vai existir uma linha que não tem, numa análise horizontal, digamos assim, você vai verificar que em uma das linhas, ela veio janeiro, fevereiro, março, abril, veio vazia. E de repente, uma outra veio cheia, que é de consumo, né? Veio cheia e de repente naquele mês ficou vazio aquele campo. Então, é essa análise que o controller deve fazer no fechamento mensal. Então, ele valida as informações e depois ele vem e faz essa análise. Analisar de forma horizontal, saber se realmente esses números fazem sentido, digamos assim, e olhar se realmente não existiu uma categoria diferente. Por quê? A hora que você quiser tomar a decisão, os dados, acima de tudo, eles devem ser confiáveis. Então, lembrando de que nesse momento do fechamento, o seu cuidado é para verificar se esses dados estão categorizados, estão sendo lançados na competência correta, né? Eu sou muito, assim, a gente bate muito aqui com os BPOs, a gente bate muito, gente, tem que cuidar da competência. Por quê? Porque eu tenho que realmente, quando eu vou fazer uma análise vertical, eu tenho que ter as competências nos seus devidos lugares. Por quê? Vamos lá, um exemplo. Às vezes as pessoas dizem assim, não tem nada a ver. Não, vamos lá. Imagina que um mês uma loja vendeu muito. Natal, vamos lá. A loja vende bastante e naquele período, por causa das vendas, né, teve hora extra. E como teve hora extra, o que acontece? Se teve hora extra, vai ter mais conta para pagar. Só que essa conta, ela vai ser fechada dentro daquele mês que teve a venda, só que só vai ser paga no próximo mês, né, no quinto dia útil. E aí o que vai acontecer? Chega em janeiro, o que acontece nas lojas? Em janeiro é uma queda muito grande de vendas. Então, quando você for fazer uma análise vertical nesse sentido, ela não vai ser verdadeira e você pode orientar o seu cliente de forma errada. A consolidação do DRE e do DFC. Então, o que acontece? Quando você fez toda essa validação de dados e viu que os dados são coerentes, as classificações estão corretas, aí sim você vai consolidar isso no DRE, no DFC. Se caso se a empresa já tenha sistema, você vai olhar a questão dos dados no analítico para ver se isso está correto, para daí então você encher o peito, ir para uma reunião e conversar, né? E conversar com o dono em relação a DRE e DFC nessa consolidação. Agora o que eu falo é o seguinte, se você segue processo, por isso que eu amo o processo, a gente tem um curso de mapeamento de processo, eu adoro isso, eu faço o processo na minha vida. Por quê? Porque se você segue o processo, a sua rotina, eu tenho que, ao lançar no sistema, eu tenho que olhar, prestar atenção na competência, colocar letra maiúscula e minúscula, colocar centro de custo, colocar fornecedor. Se no dia a dia eu sigo o processo, vai ter problema no meu fechamento? Não vai.
o fechamento vai ser só um ato, né, de consolidação daquilo que você já fez corretamente. Mas você, como controller, não pode acreditar, né, que esses dados foram feitos seguindo o processo, que estão totalmente corretos. Então você, como controller, tem que ir lá e validar esse fechamento mensal. E aí você consolida isso no DRE, no DFC. E aí nós vamos para o nosso próximo processo essencial do controller, que é a gestão por orçamento. E o que é essa gestão por orçamento? Eu sempre digo, né, gente, não é a gestão do orçamento, é a gestão por orçamento. A gestão por orçamento, ela vai em busca de metas e vai atingir resultados. A gestão do orçamento é como se você estivesse olhando lá o orçamento, né, legal, né? Ele tá bacana, né? Eu tô só gerenciando ele, não, eu tenho que gerenciar por orçamento, que é uma filosofia. Então, quando você for implantar controladoria em qualquer empresa, você tem que entender que isso é uma nova filosofia, é um novo cuidado que está sendo dado àquela empresa. Uma empresa que tem controladoria, ela está pensando em profissionalização, ela está pensando em crescimento. Então, sempre entenda esse cuidado da controladoria com esse mindset de crescimento do negócio do cliente. E nesse processo de gestão por orçamento, imagina, depois que você validou, então aqui você está olhando para trás, né? Você está olhando o fechamento, vai mandar para a contabilidade, tá tudo certinho. Agora, a consolidação vai começar a te dar dados, vai começar a te dar poderes, digamos assim, para olhar a empresa para o futuro. E o controller 4.0 é essa pessoa, não é a pessoa que fica olhando o passado. O controller 4.0 é a pessoa que olha o futuro. É a pessoa que vai estar instigando o CEO e toda a equipe da empresa a buscar as metas das quais foram definidas, das quais foram acordadas. E é inclusive aquela pessoa que às vezes, quando o dono tá lá meio cabisbaixo, né, achando que as coisas não vão acontecer, é quem vai levantar a bandeira e dizer, não, é possível, a gente vai conseguir, tá aqui nosso orçamento. Ah, mas não bateu o orçamento esse mês. Bora trabalhar para o próximo, buscar os setores, tentar entender o que está acontecendo e dar sugestões de melhorias. Não é ficar às vezes as pessoas acham que o controle vai ficar se metendo no setor dos outros. Não, ele vai validar os processos, aqueles processos de qual a empresa mapeou, né? Você também pode oferecer no seu serviço, por exemplo, a parte de mapeamento de processo, né? E aí você, como controller, vai lá validar aqueles processos que foram criados e foram estruturados para a empresa. Uma boa tarde aí para vocês e uma ótima semana, porque é só quarta-feira, né? É só quarta-feira ainda. Tchau, tchau para vocês.